Meu nome, Ana Paula Dias. Mas poderia ser Maria, Júlia, Roberta, Mariana, Thaís, Jéssica, Juliana. Enfim, são muitas mulheres que vivem histórias iguais à minha ou parecidas com a minha história. E por isso eu resolvi obedecer à voz de Deus. Ele me chamou a fazer esse vídeo para conscientizar outras mulheres que estão em situações parecidas, já viveram situações parecidas ou para que elas não vivam situações parecidas. Mas calma, se você é homem, eu também quero te convidar a assistir esse vídeo. Porque pode ser que você conheça uma Roberta, Juliana, Joana, Ana, Maria. Pode ser que você seja irmão, pai, primo, filho de uma delas. Então eu também quero te convidar a assistir esse vídeo, para que você tenha consciência e para que você entenda esse processo. Muitas vezes, quando estamos dentro da história, nós não temos ideia do que está acontecendo. E quando nós não estamos, nunca vivemos isso na pele, dificilmente a gente consegue entender. Então somente quando a gente sai dessa história e consegue abrir os olhos, quando uma luz é colocada em cima desse problema, a gente realmente consegue entender o que isso significa. Eu estou falando da violência doméstica. Esse mês, o mês de agosto, é um mês que muitas pessoas falam sobre a violência doméstica porque comemoram o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização do combate à violência contra a mulher. E sim, essa é a minha história. Eu vivi a violência doméstica. E pra começar a minha história, eu fui casada, eu casei e morei em Portugal. O meu ex-marido, ele era brasileiro. E parecia um conto de fadas inicialmente. Aquela história de cinema que toda mulher sonha. Um príncipe casando com uma princesa. E era assim que eu via. Até que eu comecei a ouvir agressões verbais. Até que eu comecei a aceitar essas agressões verbais. E quanto mais eu permitia, mais elas iam aumentando. Aumentando e aumentando. Até que um dia eu sofri a violência física. E eu também fui aceitando. Eu também fui deixando, permitindo isso. Porque eu achei, e muitas acham, muitas acreditam, se sentem culpadas. E por que culpada? Qual a culpa que uma mulher pode ter em sofrer violência? Seja ela física, psicológica, financeira, sexual. E muitas vezes, aquilo que você sente que é sua culpa é, na verdade, o que você sempre viu na sua vida. Os exemplos que você viu de relacionamento na sua vida, ou a sua autoestima, a sua identidade não firmada, você não se conhecia, e você simplesmente foi deixando. Porque muitas vezes você até pode pensar, como que eu vou viver sem essa pessoa? Como que eu vou conseguir sair desse relacionamento? E aí a mulher vai ficando, vai ficando, vai ficando. E muitas são casadas já há algum tempo, outras já têm filhos, outras vivem em situações que dependem financeiramente desse marido. Então elas vão permitindo, 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 mesmo sentindo dor, dor física, a dor na alma, mas elas vão permitindo. E elas se sentem muito culpadas, tentam melhorar, tentam fazer de tudo para que dê certo. Dessa vez ele vai melhorar, dessa vez ele vai mudar, dessa vez ele vai se arrepender e nunca mais vai fazer isso. E essa é, normalmente, a história da mulher que sofre violência doméstica. E essa foi a minha história. Eu também me senti culpada, eu também achei que era culpa de alguma coisa que eu estava fazendo errada. Eu tinha acabado de casar, eu não sabia, eu pensava, bom, eu não devo saber ser uma mulher sábia. Eu não devo saber como é um casamento. Talvez eu precise aprender e ele tá me ensinando. Sim. Pra você, talvez isso não faça o menor sentido porque você nunca viveu isso na sua pele. E eu entendo que você não vai compreender isso. Mas quem viveu essa história de violência doméstica vai se identificar porque é assim que a gente começa a entender. A culpa é minha, ele vai mudar. Essa também foi a minha história. E eu também me sentia culpada, eu também achava que ele ia mudar, eu também achava que a culpa devia ser minha, alguma coisa errada que eu tava fazendo. E isso muitas vezes é aquilo que faz com que a mulher, vítima de violência, ela permaneça. A esperança de mudança. Ou quando a mulher acha que não tem solução, não tem como ela sair dali e refazer a vida dela e recomeçar, ela não vai encontrar uma outra pessoa, que muitas vezes é isso que ela ouve. A autoestima dessa mulher é baixa, ela não tem esperança, ela acha que não pode ter ajuda de uma outra pessoa, enfim. E foi isso também que eu vivi, e eu estava em outro país, ninguém sabia do que estava acontecendo comigo, ninguém sabia da minha situação, todas as pessoas achavam que eu estava feliz, casada muito bem e feliz, e essa situação ela só ia aumentando, aumentando, aumentando. E é isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo, principalmente para você que não viveu essa história e que tomara que você nunca viva essa história. E você que já viveu essa história, ou você ainda está vivendo essa história, que existe esperança, que existe saída, que existe recomeço, que existe salvação. Eu muitas vezes olhava e pensava, eu vou precisar, eu casei, e eu vou precisar bancar a minha vida, a minha decisão de ter casado, de ter vindo para outro país. E esse muitas vezes é a história de muitas mulheres, mas agora eu quero falar de mulheres que são cristãs. Mulheres que são cristãs e muitas vezes ouvem, mas você casou e é pra sempre. E era isso que eu pensava, eu casei e tem que ser pra sempre. E sim, eu acredito em casamento pra sempre. Eu acredito. Mas não isso, não agressão para sempre. Agressão é um crime. Mas, infelizmente, eu tinha uma religiosidade na minha cabeça, que não é o evangelho que Jesus nos ensina. Essa religiosidade me fez permanecer. Permanecer. Por vários motivos. E aí eu não digo somente por conta da religiosidade. Mas por conta de tudo isso que eu falei, que pode ser que a mulher se sinta culpada, sinta que o homem pode mudar, tenha essa esperança que ele vai mudar, acha que ele não vai encontrar ninguém diferente, que ela não vai ter uma chance de recomeçar na vida. E aí ela permanece, permanece, permanece. E essa foi a minha história até que eu quase morri. Até que eu resolvi me separar. Eu consegui sair de casa. Essa é uma longa história. Eu não consigo nesse vídeo contar toda a história, mas eu quero aqui resumir, porque eu quero te encorajar. Você que vive uma situação dessa, ou você que já viveu uma situação dessa, ou como eu falei, para que você não entre numa situação dessa. Eu vivia um aparente relacionamento perfeito. Um relacionamento que para todas as pessoas era perfeito. Mas esse conto de fadas era, na verdade, uma mentira. Era uma mentira que eu estava tentando ainda sustentar. Eu não queria me sentir culpada por perder aquilo que eu entendia que era um sonho da minha vida. Então eu permaneci nesse casamento até que eu consegui me separar. Eu recebi os meus pais na minha casa em outro país, lá em Portugal, e quando eu
os recebi, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu me senti segura também pra fazer algo e eu consegui sair de casa. Essa é uma longa história, mas aqui bem resumindo, eu consegui sair de casa, mas ainda assim, eu consegui alugar uma casa, morar em outra casa, mas ainda assim, eu recebi novos contatos do meu ex-marido. Quando eu saí de casa, dias depois, recebi contato dele. Não, eu vou melhorar, vai dar tudo certo, eu vou me tratar, eu vou pro psicólogo, vamos fazer uma terapia, vamos fazer alguma coisa. E eu aceitei aquilo de novo e fiquei me encontrando com ele pra fazer ali uma espécie de aconselhamento pastoral. E vamos tentar resolver isso, vamos tentar. E teve um dia que eu pensei, como que eu vou ter coragem de voltar pra casa, né? Sem realmente ter certeza que eu tô lá, eu tô sozinha com ele, tudo pode acontecer de novo, né? Ele pode não mudar, e deu aquele estalo, e eu pensei nisso, né? E eu falei, não, eu não quero mais. E aí eu fui trabalhar de manhã cedinho, era 6 horas da manhã, tinha que caminhar uns minutos até a condução, até o metro. E quando eu estava caminhando, o meu ex-marido apareceu, correndo, e me agrediu no meio da rua, e eu fui parar no hospital com traumatismo craniano. Isso parece muito pesado, e realmente é muito pesado. E por que eu tô contando tudo isso? Porque eu quero que você que passou por situações assim, passa por situações assim, você veja que existe recomeço, existe solução, que existe um Deus que cuida de nós. E eu estava caída no chão, sem a menor condição de levantar. E alguém me levantou. Não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, senão o meu ex-marido, ainda me agredindo no chão. Mas Deus me levantou daquele chão. Eu consegui correr, eu entrei no local, mesmo bem ferida, machucada, eu entrei no local e eu fui socorrida por uma ambulância, pela polícia. Fui levada para o hospital com um traumatismo craniano. Mas os médicos falaram, uau, por um milagre, você não teve um coágulo no cérebro, alguma coisa, porque tá tudo bem com você. Internamente você tá muito bem. Não existe nada por dentro. Por fora eu fiquei bem ferida. Ele falou, olha, depois você vai se recuperar desses ferimentos e não tem nenhuma sequela física. E eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Não somente fisicamente, mas o meu emocional sobreviveu. E eu quero te dizer que eu só sobrevivi. Eu só não caí em depressão, eu só não fiquei mal por muito tempo, porque eu tenho um Deus que me resgatou. Mais de uma vez. Foram muitas vezes. Ele me resgatou. Eu voltei pra minha terra, voltei pro Brasil. Em alguns dias, depois que isso aconteceu, eu voltei pro Brasil. E eu fui curada. Curada, completamente. Curada na minha identidade, curada nas feridas da alma, curada na paternidade. Eu não via realmente Deus como meu pai. E eu pude ser curada na minha paternidade, ter a minha identidade firmada, porque eu não tinha minha identidade firmada antes de me casar. E quando eu me casei e vivi essa situação, eu vivi situações em que eu já não sabia mais quem eu era. O que eu gostava, que cor eu gostava, o que eu gostava de comer, eu não sabia mais quem eu era. E Deus me refez. Eu fui quebrada pela dor, mas eu fui refeita por Deus. Ele me refez. E hoje eu sou uma mulher feliz. Feliz. Independente quem está comigo. Independente onde eu estou. Eu sou feliz. Eu estou feliz e eu sou feliz. Porque eu fui resgatada. Eu fui salva por Deus. E eu não fui salva só desse casamento. Eu não fui salva só da violência doméstica. A minha alma, a minha vida foi completamente resgatada por Ele. E por isso eu me sinto feliz. E hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não sou levada por algo que, de alguma forma, tenta me iludir, me enganar, e eu acredito facilmente porque eu sei o valor que eu tenho. Eu sei quem eu sou. E é isso que eu quero falar com você. Você que passa por isso, você que já passou por isso, ou você que de alguma forma está se envolvendo em relacionamentos que são destrutivos. Você nunca sofreu violência, mas você tem sido frequentemente desvalorizada. Você tem sido frequentemente deixada de lado, desprezada. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o amor que me preencheu. Você precisa conhecer o amor que te escolheu. Porque ele não me escolheu somente, ele escolheu você também. Ele amou você também e ama você também. E foi esse amor que me curou da rejeição. Foi esse amor que curou a ferida que eu já tinha antes de casar e a ferida que foi aumentando com esse casamento destrutivo, com essa violência física, sexual, psicológica, financeira. Em todos os aspectos, essa violência, ela acabou comigo, me machucou, me feriu. Mas Deus me fez uma nova criatura. E hoje eu sou filha de Deus. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não permito que nada roube aquilo que Deus diz que eu sou. Hoje eu não permito que ninguém diga algo que Deus não fala sobre mim. Porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu caminho na minha identidade de filha. E é por isso. E é por isso que eu fui resgatada, salva. E hoje eu recomecei a minha vida com uma alegria que não depende de lugares que eu estou, não depende de circunstâncias, não depende de se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu sou casada, se eu tenho filhos. A verdadeira alegria que mora em mim. A paz que mora em mim. Que não tem preço. Não tem preço. Eu amo e sou amada. E não importa quem me rejeita, porque eu fui escolhida e fui amada por aquele que morreu por mim e por você. Então eu queria só te convidar a abrir o seu coração para esse amor. Esse amor que ama antes de você o receber. Ele te amou e te escolheu para que você não precise, não dependa do amor de alguém que te maltrata. Você é amada por Deus. Você foi escolhida por Deus. E tendo Ele, você tem tudo. Ele nos preenche. Ele nos completa. Se você quer saber um pouquinho mais do meu testemunho, se você quer conversar um pouquinho comigo, deixe uma mensagem aqui no meu direct. E eu quero poder orar com você, te ajudar. Mas não permaneça. Não permaneça. Correndo risco de vida, sendo humilhada, sendo desvalorizada, em relacionamentos que Deus não criou você para ter. Deus te abençoe. Eu quero te dizer que há esperança. Eu quero te dizer que há recomeço. Eu quero te dizer que existe uma vida abundante e plena para você. Se você já se separou por conta de uma violência doméstica, se você vive violência doméstica, ou se você está num namoro que você é desvalorizada, desprezada, eu quero te dizer que há esperança. Não, eu não sou uma feminista, eu não odeio os homens. Não são todos assim. Isso é uma mentira. Deus criou homem e mulher.
E ele tem um plano de família que você tem direito. Você pode viver isso. Mas você não precisa se submeter a esse tipo de situação, onde você corre risco de vida, onde você é humilhada. Deus tem por você um amor que é perfeito e incondicional. Deus olha pra você como a menina dos olhos. Deus olha pra você e olha por você. Ele zela pela sua vida. Você também precisa pedir ajuda. Você precisa se valorizar e você precisa sair dessa situação, desse cenário. Então, peça ajuda. Fale com alguém. Não se cale. Não se cale. E conte comigo. Deus te abençoe.